Jeremias, capítulo 30. O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá: ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem: será que um homem pode dar à luz a uma criança? Então, por que vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como a mulher que está perto de dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então, eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, o seu Deus, e também ao descendente de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os liberei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei. Mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Mas, quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para as suas feridas. Não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se você fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para a sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo, e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número
e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo, será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria a coragem de vir sem ser convidado. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará, até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Jeremias capítulo 31. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto, tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: cantem de alegria, por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem esse hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei nos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, e as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: nações, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu livrarei os descendentes de Jacó e os salvei. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os seus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então, as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando.
Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto essas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas Tu nos ensinaste a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a Ti, pois Tu és, ó Senhor, nosso Deus. Nós nos afastamos de Ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigaste, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo o seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, Senhor, quem está falando. Ponha avisos e marque a entrada. Ponha avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você passar. Volte, povo de Israel, volte para as cidades que eram suas, povo rebelde. Até quando você vai ficar na dúvida? Eu, Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra, uma mulher protegendo um homem. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: Quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades: Que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde Ele, o Deus de justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, e haverá lavradores e também pastores com os seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, o Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem comer uvas verdes e que ficar com os dentes ásperos, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles. A escreverei: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me reconhecerão, tanto as pessoas mais importantes quanto as mais humildes, porque eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor Todo-Poderoso. Ele promete que, enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel. Por causa de tudo o que ele tem feito, o Senhor Deus está falando. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que essa cidade
será construída de novo, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. Dali, a linha da divisa continuará até o Monte Carebe, e daí vai virar na direção de Goá. Será sagrado para mim, ó Senhor. O vale todo onde são jogados os mortos e o lixo, serão sagrados também todos os campos que ficam além do riacho do Cedron, até o portão dos cavalos, a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída. Jeremias capítulo 32. No ano 10º do reinado de Zedequias em Judá, que era o ano 18º do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e eu estava preso no palácio real, no pátio, do palácio real. O rei Zedequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte: eu entregarei essa cidade ao rei da Babilônia e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele. Mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse que Anamel, filho do seu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele em Anatote. Isso porque sou o seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Hananel me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é o meu parente mais chegado e por isso tem direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim, comprei as terras de Anamel e pesei o dinheiro para ele. O preço foi de 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei-a com o selo. Depois, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então, peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições, e também a cópia aberta, e dei as duas a Baruque, filho de Merias e neto de Maaseias. Fiz isso na frente de Hanamel, das testemunhas que assinaram a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles, eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu pegue essas escrituras de compra, tanto a cópia fechada com o selo quanto a aberta, e as coloque num pote de barro para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor, meu Deus, com o teu grande poder e com tua força fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tem castigado os filhos por causa do pecado dos pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso.
Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizeste milhares e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito, por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas que encheram de terror os nossos inimigos. Desde os israelitas, esta terra boa e rica, como havia prometido aos seus antepassados, mas quando eles entraram nessa terra e tomaram posse dela, não obedeceram os seus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos, não fizeram nada daquilo que havia mandado. Por isso, fizeste cair sobre eles todas essas desgraças. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Então, o Senhor me respondeu: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso, vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor, na Babilônia, e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal no terraço e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Essa cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas. E embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construído em meu nome e o profanaram. No vale de En-Hinnom, eles construíram altares ao deus Baal, para ali queimar os seus filhos e as suas filhas, em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para fazer isso. Nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levassem o povo de Judá a pecar. Depois, o Senhor, o Deus de Israel, disse o seguinte: Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra, a fome e as doenças vão fazer essa cidade cair nas mãos do rei da Babilônia. Agora, escute o que vou dizer. Vou ajuntar aqueles que na minha ira, cólera e furor eu espalhei. Eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida: temer sempre a mim para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem.
Farei com que me respeitem com sinceridade para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem e com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fiquem morando nessa terra. Assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhe darei todas as boas coisas que prometi. Jeremias, o povo anda dizendo que essa terra vai ficar como um deserto, sem gente e sem animais, e que será entregue aos babilônios. Mas eu digo que neste país ainda se comprarão terras. As pessoas vão comprar, assinar a escritura, fechá-las com selo e chamar testemunhas. Isso acontecerá nas terras da tribo de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém, na cidade de Judá e nas cidades das montanhas, nas planícies e na região sul. Eu trarei o povo de volta ao seu país. Eu, o Senhor, falei. Jeremias, capítulo 33. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, afirmo que as casas de Jerusalém e o pátio real de Judá serão derrubados quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios, mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vou matar na minha ira e no meu furor. Eu abandonei essa cidade por causa das maldades do seu povo, mas eu curarei essa cidade e o seu povo, e novamente lhe darei saúde, e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel, e construirei tudo de novo, como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram, e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho, e todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas coisas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus disse: andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Eu farei com que nessa terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse: nessa terra, que é um deserto, sem gente, sem animais, ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies de Judá e da região sul,
na terra de Benjamim, dos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Neste dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nessa terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo, e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém esse nome: Senhor, nossa salvação. Eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel. E sempre haverá sacerdotes da tribo de Levi para estar na minha presença e para trazer ofertas a serem completamente queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de animais. O Senhor Deus me disse o seguinte: é impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com o meu servo Davi, isso é, que ele sempre terá um descendente que será rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi, que me servem no templo. Eu aumentarei muito os descendentes do meu servo Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que serão tão impossível contá-los como é impossível contar as estrelas do céu ou os grãos de areia da praia. O Senhor me perguntou: Jeremias, você sabe que andam dizendo que rejeitei Israel e Judá, as suas famílias que eu havia escolhido, as duas famílias que eu havia escolhido? Assim desprezaram o meu povo e não o consideram mais como uma nação. Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e a noite, e leis que controlam a terra e o céu. E assim como mantenho essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com o meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente e terei compaixão dele. Jeremias capítulo 34. O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá: Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele a destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a eles. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá para a Babilônia. Rei Zedequias, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E, como queimaram incensos no sepultamento dos seus antepassados, que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo: o nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então eu contei tudo isso ao rei Zedequias em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade, esse exército também estava atacando Laquis e Aseca, e as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá, que ainda resistiam.
O Senhor Deus falou de novo comigo depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa de sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar. E os escravos obrigaram a se tornarem escravos de novo. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer ao povo: quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que, de 7 em 7 anos, deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivesse sido escravo deles durante 6 anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção, nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra do meu nome. Mas depois vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso, eu, o Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês, liberdade de morrer na terra, na guerra, e de morrer de doença e fome. Farei com que sejam um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado ao meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso eu os entregarei aos seus inimigos e os que os querem matar, e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei o rei Zedequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos que os querem matar. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos e eles voltarão. Eles atacarão e tomarão a cidade e destruirão com fogo. Farei com que as cidades de Judá virem um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 35. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos Recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma sala do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os Recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazínias, e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima da de Maacéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos Recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tome pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês nem os seus descendentes.
Não construam casas, nem cultivem a terra, não façam nem comprem plantações de uvas, não tenham um lugar certo para morar, morem em barracas e viva a vida toda para que assim vivam muito tempo nessa terra. E nós temos obedecido a todas essas ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casa para morar, moramos em barracas, não temos plantações de uvas, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, o Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido à sua ordem de não beber vinho. E até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedeceram ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos e profetas e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses, para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhe deu. No entanto, vocês, o meu povo, não têm obedecido. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer. Quando lhes falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente, homem, para me servir. Jeremias, capítulo 36. No 4º ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções: eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vieram das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus
e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com esse povo. Então Baruque leu no pátio do templo as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo da cidade de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Zafã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouve o Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibó, e Semarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeudi, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque: temos que contar isso ao rei. Então perguntaram: diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavras por palavra, e eu escrevi tudo que tinha nesse rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder, não deixe ninguém saber onde vocês estão. As autoridades deixaram o rolo, isso é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei, em cima. Em seguida foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeudi fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Jeoaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeudi terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. E continuou fazendo isso até que o rolo inteiro virou cinza. Mas nem o rei e nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jeramel, junto com Seraías, filho de Asriel, e Selemias, filho de Abdel, prendessem o seu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos havia escondido. Depois que o rei Jeoaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Jeoaquim, você queimou o rolo, perguntando: por que foi que Jeremias escreveu
que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá essa terra e matará a sua gente e os seus animais. Por isso eu, Senhor, digo a você, rei Jeoaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. E seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e à geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Jeoaquim havia queimado, e ainda ditei muitas outras coisas parecidas. Jeremias, capítulo 37. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo obedeceram às mensagens de Deus, que eu, o profeta Jeremias, lhes entreguei. O rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Zelemias, e o sacerdote Zofonias, filho de Maaseias, fossem falar comigo. Eles disseram: por favor, Jeremias, ore ao Senhor, nosso Deus, por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo, o exército egípcio havia saído do Egito. E quando os babilônios, que estavam cercando Jerusalém, souberam disso, foram embora. Então, o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Zedequias: rei de Judá, o exército egípcio, que vem vindo para socorrer você, vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poriam fogo nessa cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo, eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Jerias, que era filho de Selemias e neto de Ananias, me fez parar e disse: você está fugindo para o lado dos babilônios? Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois o rei Zedequias mandou me buscar.
Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, o rei, será entregue na mão dos reis do rei da Babilônia. Então, aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra esse povo, para que me pusessem na cadeia? Onde estão os seus profetas que lhes diziam que o rei da Babilônia não ia atacar nem o Senhor, nem esse país? Portanto, o rei, meu senhor, o rei, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão Jonatas, pois se eu voltar, vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade, e assim fiquei no pátio da guarda. Jeremias capítulo 38. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate ou de fome ou de doença, mas aquele que sair e se entregar aos babilônios não será morto, pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei essa cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: esse homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Esse homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Obed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque tirar 30 homens dali e me tirar do poço, antes que eu morresse. Então Obed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava e disse: Jeremias, ponha esses trapos debaixo do braço para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puseram com as cordas, me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará, ou se eu lhe der conselho, o Senhor
não ouvirá? Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus, que está vivo e que deu a vida, e que nos deu a vida, juro que não matarei você, nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, o rei de Israel, tinha dito o seguinte: Rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto e a cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então essa cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão, e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus que passaram para o lado dos babilônios. Pode acontecer que os babilônios me entreguem a esses judeus e eles me torturem. Aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça à mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem, e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia, e eles irão dizendo assim: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos, e agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos o abandonarão. Eu disse ainda: rei Zedequias, todas as suas mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônios, e o Senhor também não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e essa cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte essa conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu tive falando com você, vão lhe perguntar o que foi que conversamos, e vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me pedir que não o matasse de volta, que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas, e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa, e eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 39. No 10º mês do ano 9 do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal, Sarezer, Zancar-Nebo, Sarsequim e outro Nergal Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate.
Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército babilônio, levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres que não tinham propriedades e lhes deu plantações de uvas e terras. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem a meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim, Nebuzaradã, junto com Nebuzazdan, alto oficial, e Nergal-Zarecer, que também era alto oficial, e todas as outras autoridades do rei da Babilônia, mandaram me tirar do pátio da guarda. Foi entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã. E ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E, quando isso acontecer, você estará aqui para ver, mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá. Você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 40. O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, seu Deus, ameaçou destruir essa terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra Deus e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar desse país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: volte aqui e fique em Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafá. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde você achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimento e um presente, e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei em Gedalias, em Mispa.
E ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, da cidade de Netofá, e Jezanias, de Maacá, foram com seus homens até Mispá, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse: eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nessa terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar na cidade que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá, onde foram até Mispa, onde vivia Gedalia. E fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhes disseram: sabe que Baalis, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte, em particular: deixe que eu mate Ismael e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Por isso, se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá. Mas Gedalias respondeu: não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Jeremias capítulo 41. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali, tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas, e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus o Senhor no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: entrem e venham ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo, cevada, azeite e mel, escondidos no campo.
Aí ele desistiu e não os matou, como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiros as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como o responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime de Ismael que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes dos exércitos que estavam com ele eles reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros. Depois de ter matado Gedalias, assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão e partiram parando um poço em Jerute-Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles, porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Jeremias, capítulo 42. Então todos os chefes do exército e Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes, vieram falar comigo, dizendo o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nessa terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: tá bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele dizer. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecemos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecemos o Senhor, tudo correrá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nessa terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar
em morar nessa terra. Não digam assim: vamos morar no Egito, onde não temos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra, de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome ou de doença. Não sobrará ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa, e outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso, agora eu os aviso: vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor, nosso Deus, e me disseram: orem ao Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor, nosso Deus, em nada do que ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disso: vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, ou na terra para onde querem ir e onde querem viver.